Ai, ai, gente, vamos lá então? Vamos começar porque nosso tempo. Não adianta esperar os outros? Ah, alguns entram, vão chamando depois. Deixa eu pegar a minha apostila, que eu tô sem. Tava aqui do ladinho, a Alanis mudou. Professora, tu já fez a chamada? Eu tô marcando aqui quem tá entrando. Conforme tá entrando, eu tô marcando. Agora entrou a Ah, tá. Natália. Para vocês não ficarem se desconcentrando aí. Ó, vou chamar lá Carla, Eduardo Pietra, Gabriela Medeiros, Gabriela Siqueira, Rian, Laura, Presunto. João Vitor, Aislan e Natália. São os que estão até agora. Isso? Confere? Conferidíssimo. Tá, deixa eu pegar a apostila de vocês, que tá longinho de mim. Ah, beleza. Na última aula, nós estávamos falando sobre as relações métricas no triângulo retângulo, certo? A prof nem deixou tarefa para vocês, porque a gente só conseguiu falar das relações. Dentro do material de vocês, dentro da plataforma, eu achei um vídeo bem legal. Eu vou passar o vídeo para vocês. É um vídeo de 8 minutos. Prestem atenção. É uma revisão daquilo que a prof falou na quinta-feira que a gente teve aula. Com o Iberê. Vocês conhecem o Iberê acho que é canal Manual do Mundo? Então, ele traz ali como se fosse uma experiência, usando recortes de triângulos, explicando a matéria que a prof trouxe para vocês na última aula. Então, eu vou passar esse videozinho dele, mas como eu falei, tem 8 minutos, prestem atenção, e depois a prof vai passar um slide, né, que a gente já terminou aqui no livro, a explicação. Eu vou ir lá para os nossos slides explicar mais uma relação importante que a gente tira. Na verdade, você já conhece, que é o Teorema de Pitágoras. Mas partindo das relações métricas, a gente tem uma outra maneira de comprovar, né? De deduzir a forma do Teorema de Pitágoras. Então, usando as relações. Aí nós vamos fazer essa dedução e depois a prof vai explicar para vocês, vai mostrar a aplicação das relações métricas em exercícios, que é o que importa, né? Que a gente tem que saber para fazer as atividades de tarefa, beleza? Então, vou pegar o nosso vídeo aqui. Eu esqueci de separar ele antes, mas vou achar rapidinho aqui, tá? Vou pegar no ano. Então, dentro da plataforma tem umas coisas bem interessantes, gente. Então, eu estava pesquisando, eu queria uns vídeos diferentes, né, para mostrar para vocês sobre matemática. Deixa eu achar aqui, matemática. E aí achei aquele vídeo bem interessante. Tem alguns sem áudio, mas eu preferi o do Iberê, que é mais legalzinho. Eu acho que é vídeo. Isso. E aqui é relações métricas. Aqui, ó. Esse vídeo aqui. 3 triângulos em um. Então, posso soltar o vídeo? Vocês estão aí ainda, pessoal? Sim, Rian? eu devia ter passado o videozinho. Hoje é dia do filme, Sim, gente. sim, prof, Felicidade. sim. Ah, vocês já assistiram o filme hoje? Fala, Laura. Olha o Nada, filme. prof. Ah, É não o é um filme, filme, vamos. gente. É uma explicação, tá? Então vamos Não, lá. vou tratar como se fosse um filme. Vocês estão vendo a minha tela já, né? Sim. Então vamos lá. Nesse vídeo, eu vou mostrar 4 relações métricas em um triângulo retângulo. Mas o que são relações métricas? São proporções que existem entre as medidas dos elementos desse triângulo. O Teorema de Pitágoras, por exemplo, é um tipo de relação métrica do triângulo retângulo e diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Só que aqui a gente vai ver algumas outras relações que podem ser estabelecidas e principalmente entender essas relações. Para começar, é importante entender quais são os elementos de um triângulo retângulo e como a gente nomeia
cada um deles. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, o triângulo que tem um ângulo reto. E aqui está o ângulo reto desse triângulo. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, no nosso caso, eu vou colocar a hipotenusa para baixo e ela vai ser a base do nosso triângulo. Os outros dois lados são chamados de catetos. E para conseguir estabelecer as relações métricas, eu vou continuar dando nome a todos os elementos desse triângulo. Eu vou começar pelos vértices. Vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Agora é a vez dos lados. Para ficar mais fácil, o lado oposto ao vértice A fica sendo A minúsculo. O lado oposto ao vértice B fica sendo B minúsculo. E o lado oposto ao vértice C fica sendo C minúsculo. Existe também uma medida que ainda não foi traçada aqui, que é a altura do triângulo. Então eu vou traçar essa medida e dar o nome a ela de H. Você deve ter percebido que quando eu tracei a altura, ela acabou dividindo a hipotenusa em dois segmentos. Esses segmentos são as projeções dos catetos. É como se eu tivesse uma luz aqui em cima e ela iluminasse os catetos. E a sombra formada é a projeção. Então eu vou dar o nome de M minúsculo, a projeção do cateto B, e de M minúsculo, a projeção do cateto C. Outra coisa que eu vou fazer é dar uma cor especial a esses ângulos. Aqui o ângulo reto já está vermelho, então eu vou pintar esse ângulo aqui de verde e esse ângulo aqui de azul. Antes de começar a entender as relações métricas, um aviso importante. Esses nomes que eu dei podem variar. Em geral, os livros usam os mesmos nomes que eu dei, mas não existe regra. A gente pode nomear do jeito que quiser. Você deve ter reparado que quando eu tracei a altura, o triângulo ficou dividido em dois outros triângulos. Esse aqui e esse aqui. Pois agora eu vou dividir esses dois triângulos. É importante observar que os nomes continuam sendo os mesmos. E os ângulos também continuam sendo os mesmos. E olha só que interessante. Esses três triângulos são semelhantes, ou seja, os ângulos internos são respectivamente congruentes. Tem a mesma medida em graus. Vamos ver por quê? Dê uma olhada aqui no triângulo maior. Ele tem um ângulo vermelho de 90 graus, um ângulo verde e um ângulo azul. A soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Como a gente já tem um aqui de 90, necessariamente a soma desses dois aqui tem que ser 90 graus. Agora, olhem esse triângulo aqui. Ele tem um ângulo de 90 graus, esse ângulo de 90 graus veio daqui. Ele tem um ângulo verde, esse ângulo verde veio daqui. E o terceiro ângulo só pode ter a mesma medida do azul. Pois se esse triângulo tem dois ângulos congruentes aos do triângulo maior, não tem como ser diferente, porque a soma da medida dos três ângulos tem que ser 180 graus em qualquer triângulo. A mesma coisa acontece com esse amarelo. Um ângulo de 90 graus que veio daqui, um ângulo azul que veio daqui, e o outro só pode ser um verde. Agora a gente sabe que os três triângulos são semelhantes, e isso fica bem claro na hora em que a gente coloca um em cima do outro. E agora vem o segredo na hora de encontrar as relações métricas. Se a gente tem três triângulos semelhantes, significa que eles têm lados correspondentes proporcionais. Por exemplo, se esse aqui tivesse a metade das dimensões desse, significa que a medida deste lado também seria a metade da medida deste. E aí a gente consegue estabelecer relações bem interessantes. O lado C está para H, assim como o lado A está para B. Se a gente fizer a regra da proporção, em que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu posso concluir que A vezes H é igual a B
vezes C. Ou seja, olhando só para o triângulo grande, a gente vê que multiplicando a medida da altura, que é H, pela medida da hipotenusa, que é a gente chega ao produto das medidas dos catetos, que são B e C. Que tal a gente usar o mesmo princípio para descobrir outras relações? Então agora eu vou usar os dois triângulos menores. O lado H está para M, assim como M está para H. Fazendo mais uma vez a regra da proporção, a gente descobre que H ao quadrado é igual a M vezes N. Olhando de novo para o triângulo grande, a gente vê que a altura H ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Existe ainda outra relação interessante. Voltando para esses dois triângulos, a gente vê que o lado A está para B, assim como o lado B está para M. Fazendo a regra da proporção, a gente descobre que B vezes B é igual a vezes M, ou seja, B ao quadrado é igual a vezes M. Levando para o triângulo grande, a gente chega à conclusão de que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Será que dá certo com o outro cateto? Para ver isso, a gente tem que usar esse triângulo aqui. O lado A está para C, assim como C está para M. Fazendo a regra da proporção, C ao quadrado é igual a vezes M. É a mesma relação que a gente conseguiu estabelecer antes, desta vez com o outro cateto. Ou seja, cateto ao quadrado é igual à medida da hipotenusa pela projeção desse cateto. Resumindo, então, as relações que a gente conseguiu encontrar nesse triângulo retângulo. Altura vezes hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Lembrando que essa última relação vale para os dois catetos. Pode ser um pouco difícil de decorar todas essas relações, mas se a gente entender bem esse jeito lógico de como elas funcionam, pode ser mais fácil de lembrar em uma prova ou se aprofundar em coisas mais complexas, como trigonometria. Então, pessoal, vocês viram, eu trouxe 4 relações daquelas que a gente determinou, só que a gente determinou 7 relações do triângulo retângulo, certo? Mas eu achei bem interessante a uso de prática ali, né? Mostrando a prática, usando os triângulos ali, como a prof não consegue fazer isso aqui com vocês, eu achei muito interessante mostrar para facilitar a compreensão de vocês em relação às relações métricas. E como o Iberê falou, assim, às vezes a gente não consegue gravar todas as relações, mas se você conhece o processo de fazer a relação, né? A questão da proporcionalidade entre os lados correspondentes e os ângulos, você consegue montar a sua relação e resolver o exercício, às vezes, sem, né, conhecer sem conhecer as regras, sem saber as regras decoradas. Então, Nath, esse vídeo eu não consigo enviar para vocês, porque é um vídeo dentro da plataforma e não tem como enviar, tá? Mas vai ficar na aula, vai ficar gravado na nossa aula. Então, daí, quando vocês quiserem rever, é só entrar na nossa aula, que a prof vai postar depois lá no YouTube, para vocês poderem assistir, tá bom? Infelizmente, não tem. Eu tentei baixar o link dele para colocar ali no meu slide, né? Para facilitar o acesso no vídeo mesmo, e nem assim eu consegui. Nem baixar o link, não tem como baixar. Porque é da plataforma, então não tem como a gente... Porque podem usar, né, em outros lugares, daí tem aquela questão dos direitos autorais e coisa e tal. Beleza? Mas aí a prof vai deixar aqui na nossa aula, daí vocês podem usar ali, assistir quando vocês quiserem, tá? Então, como eu disse, vamos lá para os nossos slides agora, para a gente aplicar esses conhecimentos que a gente revisou e lembrar de outros, né, que a gente falou já na quinta-feira. Relações métricas aqui.
Então, fora essas quatro que o Iberê trouxe, a gente tem as relações aqui, ó. Deixa eu trazer aqui. Lembra que a gente fez essa dedução, né? Então, ele trouxe para nós ali. Vamos recordar quais que ele trouxe lá. Ele trouxe a relação dos catetos, né? Que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, né? O cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes M. O cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção de C, que é N. Ele trouxe também para nós a da altura, né? Que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. E, se eu não me engano, ele trouxe essa aqui, né? A altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Então, foram essas quatro que ele trouxe. Além das quatro, nós temos também que o cateto B vezes a altura é igual a C, né? Que é o cateto C vezes a projeção de B. E nós temos também que cateto B vezes N é igual a C vezes H. Ou seja, o cateto C vezes H é igual a B vezes a projeção de C. E além dessas duas, que não está lá no dele, nós temos a outra relação métrica que diz que a hipotenusa é igual à soma da projeção dos catetos. Então, A é igual a M mais N, certo? E ele também falou de quem? Falou do Teorema de Pitágoras, né? Que também é uma relação métrica muito importante dentro da matemática. Inclusive, partindo do Teorema de Pitágoras, que a gente começou, que o homem se deu conta, né? Dos números irracionais, tá? Do conjunto dos números irracionais. Então, foi partindo dessa história aí. Quando Pitágoras foi calcular a hipotenusa de um... Oi, deixa eu pegar. Por que a minha... Tem que abrir, senão não escreve. Quando ele foi calcular a hipotenusa de um triângulo que tinha catetos medindo 1 centímetro, tá? Então, o que o Pitágoras descobriu? Ele descobriu um número que não tinha uma raiz quadrada exata, tá? Que era um número que a gente chama de irracional, que foi o raiz de 2. Então, partindo daqui, ó, do triângulo, por isso que eu falei para vocês que é muito importante essa relação. A gente teve a descoberta, né? Teve a noção de que existiam números que não poderiam ser representados na forma de fração, que são os números irracionais. Lembra que a gente estudou no início do ano os conjuntos numéricos? Então, partindo daqui, ó, do estudo de um triângulo foi descoberto um novo conjunto numérico, tá? Se vocês quiserem comprovar, o que diz mesmo o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, né? A ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ter 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 2, 1 mais 1. A vai ser igual a raiz quadrada de 2, ó. E esse foi o primeiro número, assim, que eles acharam diferente, né? E partindo daqui, a gente determinou, então, mais um conjunto dentro da matemática. Então, por isso é muito importante, faz parte, assim, da história da matemática, certo? Então, gente, vamos lá. Como eu falei para vocês, nós vamos retirar a dedução da nossa fórmula, né, do Teorema de Pitágoras, partindo das relações métricas, porque ela também é uma relação métrica. Então, vamos considerar aqui, ó, o nosso B ao quadrado. Nós vamos usar 3 relações para descobrir o Teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, B ao quadrado é igual ao quê? A vezes M, e C ao quadrado é igual a vezes N, certo? Então, nós vamos relacionar isso aqui, nós vamos fazer uma adição dessas duas relações métricas. Vamos adicionar isso aqui termo a termo. Então, nós vamos ter B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é igual a vezes AM, né? Mais A vezes N, ok? Então, somei termo a termo aqui das nossas relações métricas. Se vocês observarem no segundo membro, a soma de AM mais AN tem algo em comum. Eu não posso juntar esses dois termos da forma que eles estão. Por quê? Porque aqui, ó, são termos diferentes. Mas eu posso simplificar isso aqui usando uma fatoração e reduzir essa expressão. Então, que fatoração nós podemos usar aqui, ó, gente, no segundo membro aqui da minha equação?
Nós podemos usar a fatoração por termo em evidência. Se vocês olharem nos nossos dois termos aqui, ó, nós temos algo em comum, que é a letra A, né? Que é o termo A. Então, vamos lá. B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual. Então, como A é comum, vamos pôr em evidência e vamos fazer a fatoração dessa adição, para deixá-la de forma mais simples. Então, AM dividido por AM dividido por A. A com A corta, sobra para nós M. Mais, agora a mesma coisa. AN dividido por A, corta, sobra para gente quem? N. N. Então, AM mais AN é a mesma coisa que A vezes M mais N. Tudo bem até aqui ou estou muito rápido? Falem comigo. Tudo bem. Tudo bem? Tá. Agora, lembra que eu falei que a gente vai usar 3 relações métricas dessas que a gente tem aqui? Se vocês observarem bem de perto, essa relação aqui, ó, A é igual a M mais N, a gente tem ela dentro dessa adição que a gente foi fazendo aqui, dessa simplificação. Porque onde tem, ó, A mais N, é a mesma coisa que A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir nesta minha equação M mais N por A. E olha o que vai acontecer. Então, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A. Aqui, lembra que é uma multiplicação? Vezes quem? Quanto que é M mais N? É A. Então, vezes A. Logo, nós vamos ter que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A ao quadrado. Ou seja, o nosso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, podemos até escrever na forma que a gente é acostumado lá a ver, né? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E assim, ó, usando as relações métricas, a gente pode, então, fazer também uma dedução algébrica, né? Da fórmula do teorema de Pitágoras. Viu que legal, né? Tudo se relaciona. Por quê? Porque essas relações métricas estão voltadas para quem? Para o triângulo retângulo, ok? Agora vamos lá no que nos interessa, né? Prof, como que eu vou usar isso para fazer exercício? Acho que essa é a grande pergunta, né? Então, vamos lá, o primeiro exercício. Então, diz assim no exercício: encontre o valor de x e de y na figura abaixo. Então, vamos lembrar aqui, ó, nós temos o vértice A, então isso aqui para nós é quem? É a nossa hipotenusa, né? Ângulo de 90 graus, hipotenusa. B, aqui é quem? Bzinho. C, aqui é Czinho, certo? Então, nós queremos determinar quem? A nossa hipotenusa e nós queremos descobrir o nosso cateto B. Aqui, ó, que é esse lado X. Para isso, vamos trazer aqui as nossas expressões, como fala, relações métricas. Opa, voltei para cima. Aqui, relações métricas. Ó, a prof trouxe as relações métricas. Vocês podem pegar o hábito, gente. Faz uma colinha. Para quando vocês forem resolver os exercícios, vocês têm a colinha de vocês para analisar qual relação métrica nós vamos usar no exercício. Porque nem sempre a gente vai decorar, né, com o uso. O uso, você vai lembrar das relações. Mas agora, de início, faz uma colinha e esteja sempre com ela quando vocês forem resolver exercício. Olha como ficou simples. O nosso y é a nossa hipotenusa, não é? E a gente sabe que a hipotenusa, ó, nós temos aqui M e nós temos N, a projeção. Aqui é o nosso H, já nomeamos todos os nossos termos. Nós sabemos que a nossa hipotenusa é igual à soma dos catetos. Logo, Y vai ser igual a quê? A M mais N, que é o quê? 9 mais 3. Então, a nosso Y, que é a nossa hipotenusa, é igual a 9 mais 3, que é 12. 12 unidades de medida. Porque não está falando se é centímetros ou não aqui. Ó, viu que simples? Já usamos uma relação e descobrimos a primeira medida. Agora, vamos no X. Qual relação, gente, que traz para mim? A gente pode usar aqui mais que uma até. Que traz para nós aqui, ó, o B e relaciona com as outras medidas que nós temos.
Para descobrir esse B aqui, ó, que é o nosso X, nós podemos usar o quê? Nós não podemos usar qual? Essa aqui a gente não consegue usar, por quê? Porque eu não tenho H, eu tenho o A, eu quero descobrir o B e tenho o C. Não tenho o C também, ó, não consigo usar, tá? Apesar de que, com as medidas que eu tenho, eu posso chegar em todas essas, tá? Com isso aqui que eu tenho no meu problema, eu posso descobrir todas as outras. Mas vamos usar o que a gente tem. A gente tem a formulazinha que diz o quê, ó? Que B ao quadrado é igual a A vezes M. Não temos? Nós acabamos de descobrir o nosso A. Quanto que é o nosso A? É 12. Então, quer dizer que B ao quadrado, que é X, é igual a A, que a gente descobriu agora, é igual a 12, vezes o nosso M que a gente tem. Quanto que é o M? 3. Então, X ao quadrado é igual a 3 vezes 12, que é 36. Eu não quero X ao quadrado, logo X é igual a raiz quadrada de 36. Como a gente está trabalhando, ó, relações métricas, é medida. Então, eu não considero a raiz negativa de 36. Então, X é igual a 6 unidades de medidas que o exercício está trabalhando. Viu que simples? O que vocês acharam? Eu achei bem simples. Tipo assim, é diferente tipo, do que você mostra aqui. Não, professora, não eu quero falar. Professora, eu quero antes falar uma coisa. O Google Meet do João ficava saindo toda hora. Ele não dá pra ele entrar, entendeu? Ele vê depois a aula no YouTube, tá? Tá. Só pra ver mesmo, porque ele não tá aqui. Já é o segundo que fala isso hoje. Então, gente, vocês viram? Então, ó, o que é importante? Vocês conhecerem as relações ou saberem deduzir ela, tá? Mas, como a prof diz, faz lá uma colinha, quando vai resolver o exercício, sempre analisa. Qual fórmula eu posso usar com mais facilidade para calcular aquilo que eu quero no meu triângulo ali, tá? Então, sempre vai ter uma formulazinha que vai facilitar o seu trabalho. Então, nesse caso, a gente descobriu o primeiro A e depois descobriu o B, para usar a fórmula aqui, né, do B ao quadrado igual a A vezes M. Ok? Vamos lá para uma segunda aplicação? Então, lá. Encontre os valores desconhecidos no triângulo abaixo. Então, observe que nós só temos o que representados aqui, gente? Nós só temos representados as projeções, né, ortogonais dos nossos catetos. Então, aqui é C, então aqui é nosso N, aqui B, aqui é nosso M. Certo? Então, nós só temos isso. A única coisa que a gente conhece. Então, vamos trazer nossas relações ali. Qual é a primeira coisa que eu posso calcular? Vamos calcular a nossa hipotenusa, que é o nosso A. Por quê? A hipotenusa é igual à soma das projeções dos catetos. Então, o A vai ser igual a 3 mais 12, A vai ser igual a 15. Já descobrimos o A. Nós poderíamos ter também começado pela altura. Por quê? Olha aqui, ó. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, também posso calcular. Então, h ao quadrado é igual ao produto das projeções dos meus catetos. Então, h ao quadrado vai ser igual a 3 vezes 12. H vai ser igual a raiz quadrada, 3 vezes 12, 36. Então, o nosso H é igual a 6 unidades de medida. Já descobrimos. Vamos substituindo aqui para a gente depois poder utilizar as medidas que a gente já conhece, tá? Então, aqui é 15 e aqui é 6. Agora, eu já tenho 4 medidas que eu posso usar. E eu quero descobrir quem, gente? Os meus catetos. Ainda falta o B e o C. Então, olhando aqui, quais relações que eu tenho que trabalham com o B? Eu tenho essa, que trabalha B. Eu tenho essa, que trabalha B, só que eu não posso usar por quê? Porque eu não conheço C ainda, certo? Então, essa eu não posso usar. Então, já desconsidera. E eu tenho essa aqui, ó, que tem B também, né? Tem B, tem C, mas então eu não posso usar, porque também tem uma outra medida que eu não conheço. Então, essa também não dá para usar nesse caso. E aqui eu tenho C, H, B e N. Outra que eu não posso usar. Por quê? Porque o C eu ainda não conheço. E eu só tenho uma possibilidade de forma para descobrir o B,
que é o quê? A vezes M, nesse caso. Então, o nosso B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, B ao quadrado é igual a 15 vezes 12, que é a nossa projeção aqui. Então, B vai ser igual a raiz quadrada de 15 vezes 12. 10 vezes 15 dá 100, mais 15, 180. Então, vamos lá. 15 vezes 12, para confirmar, 180. Ok? Agora, a gente tem um detalhe. A gente já sabe que 180 não tem raiz quadrada. Então, o que eu vou fazer? Simplificar o máximo que eu consigo esse radical. Usando o quê? A fatoração. Então, vamos fatorar aqui os 180. Dá por 2, que dá 90. Dá por 2, que dá 45. 45 dá 9, né? A soma dos termos. Então, dá por 3, que dá 15. 15 também dá por 3, que vai dar 5, e 5 só é divisível por 5, que dá 1. Como raiz quadrada, nós vamos tirar a cada 2 termos, sai do meu radical um termo. Então, vai sair para nós um 2 e um 3. E esses termos que saem, a gente está trabalhando aqui com o quê? Com fatores. Então, esses termos saem se multiplicando. Então, 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. 6 raiz de quem? Quem que não saiu do meu radical? O 5. Então, o nosso cateto B mede 6 raiz de 5 unidades de medidas, tá? Então, descobrimos o nosso B aqui. 6 raiz de 5, ok? Agora, vamos descobrir o C. O C, a gente vai ter várias possibilidades para encontrar aqui, né? Ó, eu tenho C nessa primeira, consigo achar. Tenho C aqui na terceira, na quarta, quinta. Também consigo achar. Tenho C aqui, consigo achar. Tenho C aqui, consigo achar também. E ainda tenho mais uma. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o nosso teorema de Pitágoras. Só que vamos analisar, gente. Eu vou pegar a relação mais simples. Qualquer uma dessas 5 que eu falei aqui, né? 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer uma das 5 relações que a prof trouxe aqui, a gente consegue achar o C. Só que qual delas é a mais simples para eu trabalhar? A mais simples? Eu acho essa, aí depende de você, tá? Então, vamos usar essa aqui, que envolve menos valores. Então, nós vamos lá. C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção de C. Então, C ao quadrado vai ser igual a 15 vezes 3. C vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 15, 45. Certo? Como a gente tem que simplificar, vamos lá. Vou usar aqui, ó, para a gente fatorar. Então, 45, vamos simplificar o máximo possível. Dá por 3, que a gente já viu antes, dá 15. Dá por 3, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Então, quem sai do radical é aquele que eu posso juntar de 2 em 2, porque a gente tem a raiz quadrada. Então, vai ser extraído do meu radical o 3 e vai ficar no radical 5. Ou seja, a nossa cateto C é igual a 3 raiz de 5 unidades de medida. Pronto. Então, aqui, 3 raiz de 5. E assim nós descobrimos, ó, todas as medidas que faltavam aqui no nosso triângulo retângulo. O que vocês acharam, Nath? Difícil? Fácil? Alguém, Natália? Não é muito difícil. Não é difícil. Não é muito fácil. Gente, é como a prof falava para vocês, é o quê? É uma receitinha de bolo. É só vocês seguirem a receita, né? As regrinhas, relações, que não tem como errar. E escolher de forma adequada, né? Então, eu tenho que analisar o meu problema, escolher a relação que é mais adequada para eu colocar ali. Sempre buscando aquela que é mais simples para resolução, que vai menos valores, né? Que no caso não envolva as raízes. Ó, se eu usasse essa, eu ia ter que usar um radical, né? Então, ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, sempre buscando facilitar, tá? O trabalho de vocês. Mas isso é uma análise que cada um vai fazer. Às vezes, o que é fácil para mim, não é fácil para a Natália, né?
Não é fácil daquela mesma forma para a Natália, ela precisa usar outra relação. Ou para a Laura, ou para o Rian, ou para o João Vitor, tá? Então, é a análise de cada um aqui que vai tornar o exercício mais simples ou mais complexo, tá? Para resolver. Mais um, para a gente fixar bem? Então, vamos lá. Para evitar um grande desvio, que é feito entre 2 pontos de uma cidade, a equipe de gestão de meios de transporte decidiu construir um trecho de rodovia retilíneo ligando esses 2 pontos. No esquema abaixo, para ir do ponto A ao ponto B, os veículos devem sair de A, ir até o ponto C e só então ir para B. Então, vem daqui, chega aqui, vira e vai até B. O objetivo da equipe é estar almejando construir um novo trecho da rodovia, é que os veículos consigam ir direto de A até B, ou seja, sair daqui e ir até aqui de forma direta. Vamos ver se vai sair direto aqui, né? Então, aqui, em linha reta, retilíneo. Então, o trecho que ligará os pontos A e B deverá ter uma extensão de aproximadamente. Então, aqui, ó, que relação métrica nós vamos usar para achar o tamanho aqui da nossa estrada, gente? Nós temos quem? Cateto B e nós temos aqui cateto C. E nós queremos descobrir quem? A nossa hipotenusa, ó, lado oposto ao ângulo reto. Então, qual relação métrica eu vou usar? Teorema de Pitágoras. É o mais simples. Então, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ô, prof, você não falou sempre que aqui vai ser o A? Não, vocês viram o Iberê falando? Então, os nomes aqui, gente, pode ser qualquer nome. Geralmente, é A, B, C, entendeu? Mas pode variar, tá? A prof trouxe aquilo que aparece com mais frequência nos livros. Mas, assim como ele falou, os nomes aqui não me interessam. Eu só tenho que compreender quem é quem. Eu tenho que sempre saber que a minha hipotenusa vai ser o lado oposto ao ângulo reto, tá? E o resto é cateto. É isso que eu tenho que ter em mente, ok? Então, vamos substituir lá. Então, A ao quadrado, nosso x ao quadrado vai ser igual a B, que é 60 ao quadrado, mais C, que é 40 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual 6 vezes 6, 36. Com 2 zeros, do 60, 3.600. Mais 4 vezes 4, 16. Com os 2 zeros de cada 40 que eu multipliquei, 1.600. Então, 60 vezes 60, 3.600. 40 vezes 40, 1.600. Então, x ao quadrado é igual à soma disso, que vai dar quanto? 0, 0, 12 vai 1, dá 4, 5. Certo? Soma aí para ver se dá certo. 5.200. Eu quero saber isso? Eu quero saber x ao quadrado? Não, né? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Achar a raiz quadrada de 5.200. Duas maneiras de fazer. Usando a nossa amiguinha tecnológica calculadora ou fazer a fatoração. No nosso caso aqui, vamos facilitar a vida, né? Vamos usar a calculadora. Então, x é igual a raiz quadrada de 5.200. Como o próprio exercício diz, vai ser o quê? Aproximadamente. Por quê? Porque 5.200 não tem raiz quadrada exata, tá? Então, vai ser aproximadamente, vou pôr assim, 72 quilômetros, tá? Então, a nossa alternativa, a segunda alternativa aqui é a nossa resposta. Olha quanto que eles vão economizar, né? Fazendo o trajeto em linha reta. 40 mais 60 são 100 quilômetros. Então, para fazer o mesmo, para ir no mesmo lugar. Então, vai dar uma diferença ali de quanto? De 28 quilômetros, né? Então, compensa muito fazer essa estrada em linha reta, ligando esses 2 pontos da cidade. Tranquilo? Acho que aqui no Teorema de Pitágoras não tem muito segredo, né? Porque a gente já fez umas aulas a mais a respeito disso. Então, mas bem simples, ó. Então, mais essa relação métrica aí, importante e muito utilizada. Vamos lá? Ó, trouxe até aqui, ó, nem precisamos usar.
Então, vamos lá agora, mais um exercício. Os catetos de um triângulo retângulo medem 24 e 18 centímetros. Nessas condições, determine a medida A da hipotenusa, a medida AH da altura relativa à hipotenusa e a medida M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E agora? Prof, eu não sei fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, gente, uma dica, desenhe o seu triângulo. Então, você tem o que aqui? Catetos, né? Então, vamos desenhar o nosso triângulo retângulo. A gente sabe que é retângulo, então vamos lá, vamos desenhar. Opa, desenha bonito, tá? Com régua de preferência. Então, vamos desenhar aqui. Opa, então fizemos ali. Isso. Então, nós temos aqui nosso triângulo retângulo. Aqui é um cateto, porque o lado oposto ao ângulo reto é quem? É a nossa hipotenusa, que a gente quer, inclusive, calcular. O nosso cateto, aqui 18, e aqui nós temos o cateto maior, 24. Como que eu posso calcular a minha hipotenusa? Vamos trazer as relações métricas aqui. Usando as relações métricas, tem alguma delas que eu posso calcular a minha hipotenusa? Com essas que estão aqui? Olhem aí, se a gente consegue calcular a hipotenusa usando o cateto. Com essas relações aqui. Tem alguma aí? Laura, por exemplo, vamos chamar a Laura agora, né, para participar da aula. Alguma dessas relações eu consigo calcular a minha hipotenusa? Meu senhor, será que caiu a live? Eu tô, calma, caiu, não caiu, não. Me responde, gente, porque senão eu saio. Olha lá, perdi até o que eu já tinha feito. Então, deixa eu desenhar de novo aqui. Então, ó, nosso triângulo, que agora ficou bem feio, mas vai ficar esse mesmo. Então, aqui nós temos o ângulo reto, nós temos aqui nossa hipotenusa, o cateto menor, que é 18, e o cateto maior, que é 24. Então, gente, olhando essas relações aqui, eu não consigo calcular a hipotenusa. Então, qual relação que eu vou usar? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos lá. Então, A ao quadrado vai ser igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado, certo? Então, nós vamos ter que A ao quadrado é igual 18 vezes 18 dá 324. Deixa eu fazer aqui para a gente não errar. 324, tá certo? Mais 24 vezes 24 dá 524 ao quadrado. 576. Ok? 576. Então, quer dizer que A ao quadrado é igual a 576 mais 324, que vai dar 900. Ficou super tranquilo agora. E eu não quero A ao quadrado, então A vai ser igual a raiz quadrada de 900. Qual é a raiz quadrada de 900? 30. Então, nós descobrimos que a nossa hipotenusa é 30 centímetros. Então, aqui... Oi? A Laura disse que ela quer entrar na aula. Ué, mas onde ela estava? É para você aceitar ela, que você não aceita. Eu disse que já estava no meio. Tá, mas ela já ela tinha não entrado. estava conseguindo entrar, porque estava... Ela já tinha entrado antes. Fala para ela chamar. Aqui ela, Laura, ó. Acabou de entrar. Mas eu já tinha aceito ela no início da aula, então ela consegue entrar depois sozinha, entendeu? Às vezes a conexão dela estava ruim. Então, vamos continuar lá. Aí, gente, agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir quem? O H. E como que eu vou descobrir H? Ó, eu não posso descobrir H usando as projeções. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma das minhas projeções. Lembra que H é a linha aqui, ó, que sai do vértice, né? Do meu vértice aqui, e forma um ângulo reto com a minha base, que no caso aqui é a nossa hipotenusa. Então, eu vou procurar outra relação métrica que eu consigo usar para calcular o meu H. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a relação que tem o A, H, B e C. Eu não conheço A, H, B e C já? Ó, eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho o C e eu posso descobrir quem? O H. Então, vamos usar esta relação para descobrir a nossa altura. Então, diz lá que A vezes H, altura vezes a hipotenusa, é igual ao produto dos catetos. Então, vai lá.
30 vezes H, que a gente quer descobrir, é igual a 24 vezes 18. 30H é igual a 24 vezes 18, é igual a 432. Logo, eu não quero 30H, eu quero apenas 1H, só uma altura. Então, a altura é igual a 432 dividido por 30. Então, a H vai ser igual a, dividido por 30, vai dar 14,4 centímetros. Então, a nossa altura relativa à nossa hipotenusa, aqui, a nossa base, é igual a 14,4 centímetros. Agora, o que eu tenho que descobrir? O meu N, né? O meu M, vou por aqui, e o meu N. Ou seja, as minhas projeções. Onde que eu tenho relações que trabalham com projeção? Eu tenho essa relação, aqui tem, só que como eu só conheço A, eu não consigo determinar as duas ao mesmo tempo, tá? Então, não posso usar. Eu posso usar essa para determinar o M, eu posso usar essa para determinar o C, o N, né? Eu posso usar essa aqui? Não consigo, porque eu só conheço a altura, tá? Eu posso usar essa aqui, porque eu já conheço o B, o H e o C, então eu determino o M. Eu posso usar essa, que eu já conheço C, H e B, que eu posso determinar o N, certo? Mas, quais são as mais simples para eu usar? As mais simples são essas aqui, né? Eu acredito, agora não sei vocês. Mas vamos aplicar outra aqui para vocês verem que funciona, tá? Então, vou usar essa aqui para descobrir o M. Então, B vezes H é igual a C vezes M. Prof, eu acho essa mais fácil, porque não precisa calcular raiz quadrada, é só a divisão. Ótimo. Então, pega aquela que não precisa calcular raiz quadrada, tá? Ah, eu tenho facilidade de calcular raiz quadrada, então eu vou pegar essa que envolve menos valores. Ótimo também. É como a prof falou, é uma opção de cada um. Então, quanto que é o B, gente? O B é 18 vezes o H. Quanto que é o H? 14,4. É igual a C. Quanto que é o nosso C? 24. Vezes o nosso M, que nós queremos descobrir. Ok? Então, vamos lá. 18 vezes 14,4 vai ser igual a 259,2, igual a 24 M's. Então, isso, M vai ser igual a 259,2 dividido por 24. Por quê? Porque o 24 está multiplicando o M, passa para o outro lado, dividindo. Então, M vai ser igual, dividido por 24, vai ser igual a 10,8 centímetros. Pronto, descobrimos o valor de M. Nossa, passa muito rápido a nossa aula. Agora, falta a gente descobrir quem? O N. E para o N, eu tenho uma fórmula mais simples ainda para descobrir. Qual fórmula? Eu posso usar essa? Posso. Posso usar essa? Posso. Posso usar essa também? Posso. Certo? Mas, gente, olha aqui. A gente não tem que a hipotenusa é igual à soma das projeções? Eu conheço a hipotenusa. Eu conheço o M. Então, com uma simples subtração, eu consigo descobrir quem? O meu N. Então, vamos usar essa que é a mais simples, tá? Essa aqui, ó. Então, A é igual a M mais N. Então, A é quanto? Quanto que é o nosso A? 30. 30 é igual a 10,8 mais N. Como o 10,8 está somando no segundo membro, então ele vem para o primeiro subtraindo. Então, 30 menos 10,8 é igual a N. Então, vamos lá. 30. Fazer até aqui para ser mais rápido. 30 menos 10,8. N é igual a 19,2 centímetros. Ó, descobrimos todas as nossas perguntas aqui do problema. Então, aqui é 30. A altura é 14,4 centímetros. Nosso M é igual a 10,8 e N é igual a 19,2 centímetros. Viu? Que bacana, que simples, né? Só que é aquele caso, como a prof falou para vocês, trabalhem
com a colinha. Copiem isso já aí numa folhinha e deixa separadinho, para que toda vez que você for usar, você tenha isso junto com você. Inclusive, coloca quem? O Teorema de Pitágoras, porque ele também é uma alternativa de relação métrica, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Posso resolver esse último? Daí eu vou dispensar vocês, que já tá faltando alguns minutinhos. Ou vocês já querem que eu pare por aqui? Hã? Me respondam. Posso fazer o último ou já tá bom? Professora, só falta 4 minutos para aula acabar, mas você pode fazer. Posso? Então tá. Uhum. Ó, no triângulo da figura a seguir, o valor de x é... Então, eu quero descobrir quem? O meu x. Então, ó, nós temos aqui ângulo reto, nós temos a nossa hipotenusa, cateto e a projeção do cateto que a gente conhece, certo? Gente, se eu tenho cateto e hipotenusa, e o que eu quero descobrir? Outro cateto. Qual que é a relação métrica mais simples para ser usada aqui? O que eu quero? Eu tenho A, eu tenho B e eu quero descobrir C. Qual que é a relação métrica mais simples? Ah, eu tenho M aqui também, né? Qual que é? Vamos, gente, participa. Não tenha medo de errar, fale. Fala, Rian. Fala de novo, que eu não entendi. Qual que é a relação métrica? Você está prestando atenção, Rian? Que nós temos aqui, que é mais simples para calcular o C. Peraí, deixa eu ver. É o 5. Não. Calma. Vamos lá. Ó, Eu acho que é o 5, professora. qual que é? Do... 1, 2, 3, 4, 5? Essa? É. Mas eu tenho H? Não. Então, eu não posso usar essa. Não é mais simples. Eu posso calcular o H, mas eu não tenho ele. Olha, gente, qual é a mais simples? Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu tenho hipotenusa, eu tenho um cateto. Então, eu quero achar o quê? O outro cateto. Então, a relação métrica mais simples é quem? É o Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu conheço a hipotenusa, é 100. Eu conheço o cateto B, é 5. Então, eu vou descobrir quem? O meu cateto C, que é X, tá? Então, é essa expertise que vocês têm que ter na hora de resolver o exercício. Estar atento a esses detalhes e procurar o que é mais simples de fazer, tá? Então, é isso que vocês têm que estar ligadinhos aí. Então, nós vamos ter aqui que 100 é igual a 25. Ó, eu já quero falar 25 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Mais x ao quadrado, certo? Então, aqui nós vamos ter, acho que um valor aproximado, tá, gente? Ou o desenho aqui devia ser... Ou aqui a projeção que é 10, mas acho que não, tá? Então, nós vamos trabalhar com valor aproximado. Então, 100 menos 25 é igual a x ao quadrado. Então, 100 menos 25 é 75, é igual a x ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 75. Como a gente vai querer um valor aproximado, vamos usar a calculadora aqui. Então, aqui para dar exato, esse nosso cateto ele tinha que ser um 6, eu acho, tá? Que ia ficar 100 menos 36, que dá 64, né? Então, aqui o valor tinha que ser para dar um 8 aqui exato. Então, 75 dividido por... Ou dividido não. Raiz quadrada de 75 vai ser igual a 8,66. Então, 8,666. Então, aproximadamente, a nossa raiz quadrada, o nosso cateto aqui vai medir quanto? Ficou a medida entre 8 e 6, 8 e 9, né? Então, aproximadamente, eu colocaria aqui 9 centímetros. Gente, aqui nossas relações, todas aquelas que a gente determinou, inclusive o Teorema de Pitágoras. H igual a B vezes C, hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Cateto B vezes H é igual ao cateto C vezes a projeção de C.
Cateto C vezes a projeção de B, porque aqui mudou, né? Mas é a mesma coisa. Vezes a projeção de B. Cateto C vezes a altura é igual a B, cateto B, vezes a projeção de C nesse desenho aqui. E A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C, B ao quadrado. Cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, e H ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Beleza? Então, essas são muito importantes. E, tarefinha, páginas 108 e 109. Tem só 4 exercícios, tá, gente? Para quarta-feira. Então, amanhã, finalzinho da tarde, no máximo antes da gente iniciar a aula quarta, vocês me enviem a tarefa, tá bom? Beleza. Só tem 4 exercícios, bem tranquilos. Gente, beijo, fiquem com Deus, tá? Não duvide, você sempre pode ir muito além do que imagina. Beijinho, tudo de bom para vocês, até quarta-feira. Tchau. Tchau.